se queremos uma sociedade maior e melhor, comecemos com essa voz. Milton Nascimento não tem nada igual, não é? Não, isso é uma benção, É né? uma das primeiras maravilhas do mundo, né? Milton Nascimento. Agora, vamos fazer aqui, você é jornalista, então vamos fazer um locutor por um sábado. Locutor por um sábado. Você vai dizer o nome da emissora, que é a Rádio Metropolitana do Porto, programa Sou Brasil, acabamos de ouvir, aí é com você que escolheu. Então, mais pertinho do microfone. Aliás, o Irami elogiou sua voz. Faz o locutor, né, Irami? Vamos lá, o locutor por um sábado, pela Rádio Metropolitana do Porto, programa Sou Brasil, acabamos de ouvir, pá. Mais pertinho, vai. Vamos lá, então deixa eu posicionar aqui. Isso, boa. Pela Rádio Metropolitana do Porto. Perdi meu emprego, perdi meu emprego. Vai de novo, começa de novo. Pela Rádio Metropolitana do Porto, acabamos de ouvir Dani Black com a participação especial de Milton Nascimento. A canção? A canção? Maior. Como diriam os portugueses, foda-se, não é China. Não. Aqui, o foda-se aqui é café da manhã. É pequeno almoço. Então tá bom, pequeno almoço. Vamos seguir. Café da manhã. Vamos seguir. Bom, no segundo bloco, então, conversamos aqui com o Schmidt sobre educação transformadora, ou seja, todo o trabalho que a gente deve fazer todos os dias para que a sociedade evolua enquanto humanidade. Mas eu queria antes só voltar um pouquinho dos obstáculos. Você diria que o Deus mercado, que o Frei Beto tanto critica, seria talvez o maior obstáculo, ou seja, a dimensão econômica tendo uma diferença em relação à dimensão tecnológica, social, ambiental. Você diria que esse é o grande problema da humanidade? A questão, para ser claro, o capitalismo é o câncer da humanidade? Sou eu perguntando, não estou a dizer. Ok, então. Mais pertinho do microfone. Vamos parar para pensar aqui. É o famoso parabéns. O capitalismo. Quem criou o capitalismo? O homem. Então Cristo foi vítima dele? Então a questão não é o capitalismo. O sistema, se o sistema não é bom, você modifica ele. Isso. Se o sistema não atende às necessidades humanas e o planeta é finito... Perfeito. O planeta é finito, é um recurso finito. É pouco inteligente que o humano se comporte dessa forma. Exato. Com esse conceito de separatividade do planeta Terra. Exato. A natureza não precisa do homem aqui, cara. Exato. A gente tem que parar para pensar nisso. Exato. Porque se a gente para um segundo para pensar nisso, a nossa relação se altera com a natureza. Exato. A natureza é uma necessidade nossa. Nós precisamos da natureza para estarmos aqui. Agora, a natureza ela se autorregula. Claro. Tá? Se a gente não tem uma relação saudável com ela se autorregula, e aí as crises que nós estamos vendo... Pode lembrar o Sul agora recentemente, Isso. A tragédia que tem sido o Sul. As crises... Uma resposta ambiental natural. Uma resposta natural do processo de autorregulação da natureza. Exato. Então a natureza é soberana. A questão ecológica é uma questão que envolve uma ecologia primeiro interna. Sim. E aí tanto o Frei Beto quanto o Leonardo Boff citam muito essa questão da relação nossa de consumismo. A questão é como nós estamos nos relacionando com o planeta e com tudo ao nosso redor. Consumo e acumulação. O homem é o único bicho que acumula. Nenhum bicho come mais do que precisa. Isso. Só o homem que quer guardar. Quando você guarda demais, você impede que o outro tenha acesso, às vezes, mínimo a arroz, feijão, pão, carne. E o que poderia ser isso, Marlúcio? O quê? Falta de... Uma das capacidades nossas é a capacidade de consciência. De perceber isso. Por que nós estamos fazendo isso? Né? A gente tem que perceber que essa relação, esse processo de consumismo, talvez a gente precise modificar para comungar com. Exato. Né? Uma comunhão entre essas questões todas. Entre os povos, entre a nossa comunhão com a natureza. Sim. É óbvio que nós somos seres impactantes. Nós tendemos a nos juntar, né, e consumir o ambiente de alguma maneira. Então a gente tem que se autorregular. Exato. Predatoriamente. Né? Isso. Nós precisamos ter uma consciência que nos autorregule. É uma autogestão. Então, a maior questão é nossa. Nosso papel, a atitude humana. É do indivíduo para o coletivo. Exato. Perfeito. Vamos entrar aqui um pouquinho no espaço empresarial? Porque, de alguma maneira, falamos de mercado, de dimensão financeira, você atuou muito tempo na educação corporativa. Perfeito. Então, como é que você vê a participação das empresas na questão da
da educação, do desenvolvimento dos próprios trabalhadores e, por extensão, talvez até da sociedade? É papel da empresa, não é papel da empresa? Ela faz bem, não faz bem? Como é que você viu isso? Você que esteve lá dentro e trabalhou com isso. Nós trabalhamos numa empresa que... era diferenciada, né? Diferenciada desse ponto de vista, certo? Mas também tinha suas tensões internas. É muito importante a gente entender que o ambiente corporativo é um ambiente de tensões internas. E disputas. Disputas, né? A questão dos egos humanos, do poder, tudo isso está associado a essa ocupação de espaço. Então, os ambientes corporativos, essas tensões, elas acontecem, tá? E a tensão pelo resultado predominantemente econômico, como a gente já falou, ela vai sempre existir. A questão a se definir nas corporações são os princípios que orientam os processos decisórios. O propósito de uma organização, se ela atende à sociedade, ela tem que se posicionar atendendo a todas as relações que ela tem com a sociedade, seus públicos de interesse, inclusive os impactos que ela cria no meio ambiente. Sim. Então, isso tudo é um campo relacional que precisa... vamos dizer assim, tinha até uma figura que a gente utilizava muito para alguns trabalhos, que era o mapa de contexto. O mapa nunca é o território, tá certo? Mas ele é uma representação dos campos relacionais e das trocas que você faz desses campos relacionais. Então, você pode, através disso, equilibrar, equalizar, como se fosse a mesa aí da rádio. Você vai equalizando. A velha mesa do som. Isso, você vai equalizando, um pouco mais de grave, um pouco mais de agudo. Um pouco mais perto do microfone. Um pouquinho mais perto do microfone, né? Então, essa questão de equalizar. Você equalizar, harmonizar e integrar. Isso. A empresa, a corporação, ela tem um papel social. Então, o processo educacional é para dentro e para as suas relações. Ela tem que trabalhar isso o tempo inteiro. Esse é o processo que eu entendo, penso que é saudável para uma empresa, para a sua marca, né? Para o valor intrínseco da sua marca, como ela é identificada, né? Como ela é uma empresa que cuida. É uma empresa que cuida, ela tem cuidado. Gestão é a arte de cuidar. Sim. Gestão é a arte de cuidar de todas as relações que você tem. Cuidar das pessoas, cuidar dos processos, cuidar das relações com os seus clientes, com as entregas que você tem que fazer. Até para aumentar a perpetuação da marca. Da marca. A sobrevivência. A sobrevivência... Como diz a professora Dália Maimon, ou seja, que não seja minimalista, ou seja, pelo que a lei obriga, mas que seja por consciência do seu papel na sociedade. Essa é a chave. Então, voltamos à questão de uma chave humana que precisa ser trabalhada para abrir as janelas, como diríamos lá, as janelas e as portas do entendimento, da percepção, primeiro do conhecer, entender e passar a fazer. Exatamente. Esse é o processo de educação. Perfeito. E aí, nesse trabalho, você trabalhou muito com formação técnica e profissionalizante dos empregados. Isso. Muitos estudiosos defendem que é mais viável investir na parte operacional do que acadêmica, intelectual. Ou seja, é melhor investir no técnico do que no estudioso ou no acadêmico das disciplinas humanas. Para os mais jovens, seria mais vantajoso mais escola técnica do que faculdade? Ou o que você acha disso? Como o mercado tem seus interesses quando traz essa fala de que é melhor um nível técnico do que um nível superior? Já começa com eu chamando de superior, porque na verdade toda a educação é superior. Não existe questão, é uma questão de melhor ou pior. Sim. Né? Não existe essa, eu não tenho essa percepção. Existe assim, formatos que atendem a determinadas necessidades e às vezes assim, o mercado ele realmente vai direcionando as necessidades, né? Então você vê que agora durante a pandemia se alterou radicalmente o campo da inteligência artificial entrando. Sim, o trabalho presencial. O trabalho presencial. Então a necessidade do contexto que estávamos vivenciando direcionou para alguns pontos naquele momento. Mas a gente não pode perder de vista o futuro que, na verdade, que se aproxima. Sim. Né? O futuro ele se aproxima de uma forma incerta e aí você tem que trabalhar alguns posicionamentos. Por exemplo, se você pega um país
como Portugal, Espanha, em que você tem uma circulação muito grande de uma economia de turismo. Sim. Né? Centrada numa economia de turismo. O que realmente gera grande riqueza, grande valor e posicionamento profissional dentro desse mercado? O quê? Os serviços, a área de serviços. Sim. Né? Então, você, para se posicionar nessas áreas, é importante que você tenha uma qualificação, uma capacitação específica para cada papel que você vai exercer dentro desse contexto do mundo do trabalho ali. Então, uma capacitação técnica mais rápida, mais focada, mais específica, ela atende muito bem. O campo das ciências são muito importantes, a gente precisa do campo das ciências, é aquela coisa, cada um fazendo. E aí tem uma palavra que é muito importante, que é muito esquecida no nosso processo educacional, se chama vocação. Sim. É muito importante se trabalhar o entendimento de quais são as suas potências logo cedo. E aí você faz melhor quando trabalha aquilo para qual tem vocação. Quais são as suas vocações? Boa. Existe um equilíbrio entre as necessidades da jornada, do que a vida vai te pedindo, exigindo. É aquela história, a vida é soberana. Sim. A vida tem um algoritmo próprio. Não é um algoritmo da inteligência artificial. É a grande escola da realidade. Isso, a realidade real, Aham. a realidade da vida real. Sim. Ela tem um algoritmo que às vezes você planeja uma coisa, eu vou por esse caminho aqui, mas de repente algo acontece e te desvia. Uhum. E aí você tem que aprender a lidar com esse outro caminho. Né? Por exemplo, eu já fui contínuo, já fui mensageiro, já fui bancário, já fui digitador, já fui operador de computador de grande porte, já fui gerente de recursos humanos, já fui gerente de uma escola. Então, as trilhas e as travessias que o algoritmo da vida vai nos colocando, exato, a gente vai tendo que aprender a caminhar por eles. E fundamental para você chegar hoje nesse nível de consciência do seu papel e da sua responsabilidade. Isso. Mas nós temos potenciais latentes, naturais, cada um de nós, que são tendências naturais. Veja lá, são 4 filhos, tá certo? Cada um tem a sua... Uma foi para a Argentina, viveu lá 7 anos, depois foi para o Japão, ela foi para estudar relações internacionais e acabou se apaixonando por dança árabe. Nossa geração que tinha medo de sair do Rio para Duque de Caxias, isso, os meninos vão imagina, para o mundo com uma facilidade. Coisa boa, que coisa a gente estava conversando sobre isso. Muito bom, muito bom. Se apaixonou por dança árabe e se formou numa grande escola argentina que é reconhecida no mundo inteiro. Então, bacana. Ela é uma profissional da dança. Essa é a? Aline. Aline. Tá ouvindo o programa, não tá, Aline? Isso. Então manda uma mensagem pro pai ou pra mãe que a gente lê. Ui. A gente lê ao vivo, em direto, né, Luiz? Em direto. Camille. A Camille, no Paraná, quando estávamos no interior do Paraná, uma escola lá trabalhava muito as questões culturais, artes, na fase que ela estava, que era, ela estava lá antes do ensino médio, ainda estava no fundamental. Então, ela se identificou com produção cultural, olha só. E acabou se formando na faculdade de produção cultural anos depois. O Lucas, que está aqui em Portugal já há 6 anos, ele sempre foi apaixonado por cozinhar. Que bacana. Então se formou em gastronomia e veio para o mundo. Falei, olha, você tem que ir para o mundo para poder experimentar culturas, o tempero de outras culturas, né? Isso. Quais são qual a identidade da culinária, o que a culinária tem a ver com uma determinada sociedade, como é que isso junta as pessoas, como é que junta as famílias. Os costumes. E a Lorena, que tinha uma identificação muito grande com o esporte, se tornou uma atleta de vôlei de quadra, vôlei de praia, e, pelo contato com os profissionais da saúde, se identificou com fisioterapia, está se formando em fisioterapia agora. Então veja que as vocações, elas vão dando sinais. Se confirmaram. Elas vão dando sinais ao longo. Você às vezes escolhe um caminho e às vezes ele fala assim, poxa, não era bem isso. Tá tudo bem. Recomeça. Tá tudo bem. Exato. Agora, se você aprende a se auto-observar mais, logo cedo, o que acontece? Você vê que tem
coisas que você gosta de fazer que são muito... que você perde até a relação com o tempo. Sim, sim. Aquela coisa que na psicologia positiva, que Ricardo Sá é o grande mestre da psicologia positiva, o flow. Grande Ricardo Sá. É o fluxo. Você entra num fluxo quando você está fazendo algo que você tem profunda relação com aquela questão que você está fazendo, que você entra num estado de relação alterada com o tempo. Sim, sim. Você pode passar uma noite inteira fazendo aquilo, pode passar um dia inteiro e você vai estar feliz. Perfeito. É isso. Vamos seguir? Vamos seguir. No fundo, a gente está falando de criação de laços. Isso, vínculos, laços, isso. encontros. Já que você falou em laços, chama para a gente então Nando Reis e Ana Vilela. Não, perdão, esquece. Essa seria se você não... Olha o velhinho caducando. Essa seria se você não tivesse escolhido as canções e iríamos entrar com essa canção do Nando Reis. Mas não, na segunda você indicou Gilberto Gil. Ministro da Cultura. Maravilhoso. Isso. Gilberto Gil. E quem é que vamos ouvir do Gilberto Gil? Oração ao Tempo, Gilberto Gil? Não, essa é com Maria Bethânia, Maria Bethânia. Do irmão. Isso, é porque tem uma versão com Gil também. Também é. Mas tem o Refloresta. Refloresta. Então, Pelo Som Brasil, ouviremos agora, vai lá. Refloresta. Pelo Som Brasil, agora, ao vivo, Refloresta, Gilberto Gil. Tudo isso numa conversa com o educador e jornalista Schmidt. Até já.